Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Eu sou o Dair. Eu sou a Vera. Sou a Caroline. Então, voltamos novamente, né? Depois de alguns dias sem fazer videozinhos aí. Voltamos novamente aí fazer mais um vídeo. Chega mais pertinho aqui, filho. Isso. Nós que é tudo meio no improviso, tá? Quero começar esse vídeo, tá? Dizendo que a gente já teve um retorno aí do consulado. Graças a Deus agora na última sexta-feira, né? No último vídeo lá, eu tinha postado que eu ia procurar os Correios para estar verificando se talvez os nossos passaportes não estavam lá. Tinha toda aquela questão de talvez não estavam entregando no condomínio devido a Greve dos Correios, eu acho. tinha greve, tinha pouco carteiro e tudo mais. Então eu, para o desencargo, fui atrás e realmente não havia nada lá, né? Então, e agora na sexta-feira, hoje é dia 18, 19? 18. 18. 18 de maio, né? Tá fazendo exatamente um ano que a gente foi atrás aí de toda essa ideia de Portugal. Mas enfim, né? A gente teve aí um retorno do consulado, né? Referente ao nosso visto. Praticamente 3 meses depois que entrou lá, né? Tivemos o nosso primeiro retorno aí. Depois eu vou falar qual foi o retorno, positivo ou negativo. Mas enfim, quero agradecer. Já curte, compartilha, É. segue o canal para dar uma força para nós aí, para Ajuda nós aí. aquela reforçada. Exatamente. E obrigado, né? Obrigado. Obrigado a vocês aí que vem comentando aí nos nossos vídeos, né? Que vem curtindo nossos vídeos. Obrigado àqueles aí que estão dando aquela força pra gente, né? Pessoal aí que nos incentiva, né? A continuar. Mas não vamos desistir, né? Mas incentiva a gente a continuar, né? Esse projeto aí, nessa aventura, nessa saga aí desse visto, né? Para estarmos lá em Portugal, né? Se Deus quiser, em breve, né? Muito em breve. Obrigado aí, pessoal aí que comentou lá. Pessoal aí também que no particular aí, né? Nos procurou aí para tirar dúvidas, né? Ou como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês fizeram aquilo? Né? E essa situação, como é que faz e tal. Então é bom saber que a gente está sendo útil em alguma coisa, né? A gente se focou sempre na internet aí e buscou muita coisa aí no YouTube aí, nas redes sociais aí, né? E conseguiu achar muita coisa boa. Então, de uma forma, é bom saber que a gente está ajudando alguém, né? Ajudando mais pessoas aí, né? Então, teve gente da nossa região aqui, de Jaraguá do Sul aqui, Santa Catarina, né? Uma cidade que fica próxima aqui de Joinville. Tem gente aí em São Paulo, outra região, gente que está em Portugal, né? Tem aí o Rio Grande do Sul aí, Os né? portugueses também, como já comentaram. Exatamente, né? Nos dando dica, né? Abrindo um pouco mais o leque aí pra gente saber realmente como é que funciona lá, né? Acho que é bom a gente ir com o pé no chão, né? Não dá pra criar uma fantasia assim que tipo assim, né? Beleza, lá o princípio vai ser melhor pra gente, mas vai depender da gente também, né? Nós temos que estar com o psicológico preparado, porque nós vamos ser imigrantes, não é fácil, não é tão simples. Certo, então? Então assim, né? Por que Portugal? Né? Por que escolher Portugal? Acho que a resposta é simples, né? Acho que é a porta de entrada para a Europa, né? Então hoje você, com esse acordo entre Brasil e Portugal, ele tá bem mais fácil, né? Você conseguir migrar do que para outros países, vamos dizer assim, né? Então por isso que a gente preferiu Portugal, né? Pela língua, por todo essa logística ser um pouco mais fácil, né? Para quem quer se aventurar. Então vamos lá, voltando aqui, tá? Nós tivemos um problema técnico.
né? Talvez até a imagem vai estar meio diferente agora aí. Temos um problema técnico aí com nossas câmeras aí. Mas vamos lá. O que a gente tava falando? Por que Portugal, né? Devido à facilidade para você estar entrando no país, né? De forma certa, vamos falar assim. Legal. Da forma legal. Por quê? Quando a gente iniciou esse pensamento há um ano atrás, praticamente exatamente há um ano atrás, que foi no mês de maio que a gente decidiu. A gente estava conversando, vamos, não vamos, vamos, não vamos. A gente falou, decidi, ou vai ou não vai. E aí a gente decidiu ir, né? Decidiu ir. Tinha a forma de entrar como turista, que era bem mais barato e bem mais rápido e bem mais fácil, né? Mas era algo incerto, porque a gente já tinha visto vídeos, a gente já tinha conversado com conhecidos que já tinham algum parente, né? Que estava lá em Portugal ou que foi para Portugal dessa forma e que estava correndo para se legalizar lá dentro do país, né? E a gente correu no YouTube e dá-lhe pesquisa, né? E chegou à conclusão que era arriscado, né? Hoje não pode mais, né? A princípio, mas era muito arriscado pra gente, né? Que tá se desfazendo de quase tudo, né? Para poder levantar um capital, para ir com um pouquinho mais de segurança, né? A gente mais planejamento. E aí então veio a ideia, tá? Ok. Se não vamos como turista, vamos como qual forma? E aí entrou o visto para procura de trabalho, né? E aí veio aquela segunda pergunta, e como é que eu faço para adquirir o visto? Como que eu faço para conseguir meu visto, né? Por onde que eu começo, né? Primeira coisa, passaporte, né? Então tem que ter o passaporte. Esse é o carro-chave, porque de resto você tem links, né? Tem outros acessos da internet ali que para você já começar a puxar os formulários, né? Mas você já tem que ter o número do passaporte. Então o passaporte é o mais fácil, vamos dizer assim, mais rápido, né? Você entra lá no site da PRF, né? Da Polícia Federal. E tu vai lá no campozinho lá de passaporte, né? Aí você entra ali, preenche os dados, paga a taxa, já consegue agendar o dia para você ir lá fazer as digitais, tirar foto e tudo mais, e depois é só buscar. Na nossa época, quando a gente fez, custava 257, Então assim, não era caro, sei que agora mudou os preços, não sei exatamente quanto que tá, né, mas tava... Sim, já alterou, né? É, que é pra tava pra alterar. meio mais, né? Tava pra alterar meio bastantinho ali. Fizemos o meu, fizemos o da Carol, fizemos o dela, né? Perfeito. E agora vamos buscar o visto, né? Então a gente foi pra internet, a gente buscou muita coisa no YouTube, muita coisa no Instagram, né? Que nem eu falei no outro vídeo, a gente começou a filtrar também, né? Porque tem bastante coisa na internet, né? Às vezes tem videozinho lá que é legal, tem videozinho que não ajuda tanto, né? Então a gente foi buscando assim e foi pegando indicações, né? Indicações ali e chegamos à conclusão que nós tinha que se mexer com isso aí. Tentamos fazer sozinho? Tentamos. Tem gente que fez, deu certo, conseguiu, tudo certinho. Porém, como Portugal fechou as portas para turista, né, ficar no país legalmente, ele sobrecarregou os consulados. Então o tempo de espera hoje para um visto de procura de trabalho, ele está bem maior, né? Bem maior mesmo, né? Uma coisa que antes se falava em 45, 60 dias, né? Hoje a gente sabe que tem gente que já está 9 meses esperando. Cada caso é um caso, né? Teve pendência. Muitos indeferimentos também tá acontecendo. Exatamente. Então cada caso é um caso, né? A gente mandou em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Então o nosso já está em 5, né? E ainda não está resolvido, né? O nosso lá ainda vamos ter que correr atrás de mais umas coisas ali. Mas enfim, a gente chegou à conclusão que a gente teria que contratar um relocation para ver a parte de estadia,
né? Porque lá no visto de procura de trabalho você tem inúmeras páginas de protocolos que você tem que cumprir ali, e uma delas é reserva de passagem aérea, de volta, você tem que ter a reserva de estadia, né? De locação para onde você vai, você tem que ter os teus rendimentos, então eles vão pedir lá. Perdi alguma coisa? Você tem que provar lá, apresentar para eles, né? O saldo em conta. Então existe um valor mínimo, certo? Que o país de Portugal pede, que são 3 salários mínimos portugueses, né? Que você tem que pedir. Eles pedem, você tem que ter em conta, né? Então eu sei que agora esse ano de 2025 já subiu, né? Já está maior. O salário mínimo deles subiu, mas subiu pouca coisa. Só que quanto mais o real desvaloriza, mais dinheiro nós temos que ter em conta para comprovar que a gente tem nesse tempo de visto. Mas vamos lá. Contratando o Relocation, né? Para ver toda essa parte de hospedagem, de arrendamento de aluguel para a gente. Eles também ofereceram a parte de, como é que fala? Assessoria, né? Eles faziam toda a parte de assessoria para estar, então, organizando toda essa documentação. Vocês já fizeram? Já encaminharam? Eu falei, ó, a gente já tem boa parte da documentação. Pode. A gente já tem boa parte da documentação, mas ainda falta bastante coisa, né? E aí eles falaram, a gente também faz. E aí a gente pensou assim, como está tudo tumultuado, está demorando muito mais do que devia, então nós já estamos atrasados. E se houver pendência, se houver erro, aí ficou pior ainda, né? Então a gente optou em fechar com eles também, né, toda essa parte de assessoria para fazer o encaminhamento desses vistos, né? Toda a documentação. Então assim, eu acho que foi a melhor opção. Foi a melhor coisa que a gente fez, né? Sem dúvida nenhuma, porque é bastante coisa. Há uma sequência de documento, aqui assina, aqui não assina, preenche, não preenche, entende? Então assim, e eles já têm tudo pronto, tudo certinho, você encaminha toda a documentação para eles, eles te devolvem já, né, por e-mail, em PDF certinho, você imprime tudo isso. Só assina. Faz uma chamada de vídeo, né? E aí eles te ensinam do zero, ó, esse você assina, esse você não assina, esse você só coloca, esse você assina aqui, esse tu põe só o sobrenome, enfim. E como vem de Portugal, então tem algumas coisas ali que é diferente, né? Ou é só o sobrenome e o nome, apelido é sobrenome, enfim, tem umas regrinhas ali, então que você tem que ter cuidado. A sequência como manda, como pôr no envelope, eles dão prontinho, tá? Eles fazem as reservas, tudo, tá? Então não tem erro. Então por isso que a gente optou. E não saiu muito mais caro não, tá? Não muito mais caro não, tá? Do que você contratar um relocation só para ver a parte do aluguel. Como você já também com eles, no caso a gente fez, né? Pelo meu AP ali. Que era fazer toda a parte da documentação, né? Então assim, para nós foi a melhor opção, né? E não saiu tão mais caro, tá? Que mais que eu ia dizer? Fizemos, encaminhamos em dezembro, como eu já falei, né? Estamos aguardando aí o retorno, e agora veio o retorno, né? Veio o retorno aí depois de 3 meses esperando aí do próprio consulado. Então ele nos notificou ali, né? Tanto para mim quanto para você. Graças a Deus os e-mails estão chegando junto, apesar que tem que ser individual. O meu visto é meu, o visto dela, da minha esposa, é da minha esposa. Entende? Então você junta toda a documentação, mas você coloca em envelopes separados, e na hora de despachar no correio você coloca junto. Entendeu? Num envelope do correio, mas em 2 envelopes separados, porque daí eles dão a entender que é o casal, que é uma família, certo? Se você fizer separado, ele vai junto, mas lá na hora vai se perder, né? Então assim a gente já entende que tá andando junto. Os nossos vistos estão andando junto. Tudo que teve de retorno, retornou Foi no junto. mesmo momento, né? Sempre que eu recebi um e-mail também, e foi tudo meio junto, ainda bem. Tem alguns casos que eles acabam separando, certo? Uma pessoa pega aqui
o visto dele, outra pessoa pega o do outro. E daí acaba se perdendo, assim, até algumas coisas que são iguais. Um recebe alguma pendência aqui e outro não recebe. Então varia muito, não é regra que sempre vai acontecer dessa maneira. Tem alguns casais que mandam junto, porém recebe um antes, o outro bem depois e mais pendência. Isso não é regra. Porque às vezes assim, como você faz igual, né? Nesse caso nosso ali que teve uma pendência, né? Que agora segunda-feira, a importância do relocation. Porque assessoria. Porque às vezes vem um e-mail deles, mas vem num palavreado assim que às vezes você não consegue entender o que significa exatamente aquilo, né? E aí você manda para eles lá e eles já sabem o que é. Ele já disse, não, peraí que a gente já vai resolver, né? Então eles já respondem um e-mail, vamos dizer assim, mandam pra gente e a gente já devolve, porque tem 10 dias, né? Agora que a gente recebeu esse e-mail na sexta-feira, né? Então a gente já tem 10 dias para dar um retorno, né? Vamos lá, o que deu do nosso visto agora, tá? Que já não tivemos retorno positivo do visto. A nossa reserva, certo? De alojamento, né? Que é uma reserva que você tem que ter, né? Então assim, eu acredito que todo mundo faz reserva, né? Porque, ou a carta convite, né? Ou a carta convite, exato. Né? Então não tem como você já ter feito, que nem hoje a gente já tem um contrato de arrendamento. Hoje a gente já está pagando aluguel, né? Lá em Figueira da Foz, no apartamento. Então agora é esse contrato que a gente vai mandar para a VFS, para o consulado, certo? Que foi uma pendência ali que acabou vindo pra gente, porque a gente tinha só a reserva, né? E eles entendem ali como se tivesse desatualizado, algo do tipo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai mandar atualizar, mas já vai mandar o contrato de arrendamento, né? O contrato de aluguel para eles já na segunda. A gente tem 10 dias para responder esse e-mail para eles, né? Acredito que muitos devem passar por isso, pela demora que eles estão de resolver os vistos lá, né? Então acaba todo mundo tendo a data de embarque atrasada e alguns documentos acabam dando essa pendência que eles acabam solicitando para estar atualizando, né? Porque você não vai realmente, né, quando você, vamos lá, se a gente tivesse fechado um contrato de aluguel lá em dezembro, quando a gente mandou, olha quanto tempo a gente já estaria pagando sem ter exatamente uma certeza de quanto que esse visto vai voltar, né? Então assim, tem um lado bom e o lado não tão bom, né? O lado bom é que tá rolando, tá acontecendo, né? A gente tava com medo desses passaportes ter se perdido aí pelos correios e tudo mais, devido ao sistema deles não tá 100% atualizado, né? Quando você entra lá, você ganha um númerozinho para acompanhar lá, mas tá sempre em processamento. Mas a gente sabe que tem gente que já recebeu o passaporte, já tá em Portugal, né? E quando estava embarcando, o consultor dizia que ainda estava em processamento. Então, sem ter o retorno positivo, quando viu já estava chegando no correio em casa, né? Então eles acompanhando pelo número que eles dão ali de acompanhamento, e o carteiro bateu no portão lá e entregou o passaporte. Então, né? Casal de amigo nosso lá. Então, estamos na luta, né? Estamos aí na saga, mas nós vamos, né? Nós vamos. Com a graça de Deus, com as orações de vocês, tem muita gente torcendo por nós aí, né? Gente aí de Santa Catarina, né? Tem gente que se manifestou aí, gente até na nossa cidade aqui de Jaraguá do Sul aqui, falou, ó, sou de Jaraguá e vou acompanhar vocês aí, vou seguir vocês, show de bola, né? Gente do Rio Grande, né? Tem gaúcho aí que me mandou mensagem aí, cara, eu tô indo e tal, como é que tu vai fazer com tuas crianças e tal? Eu falei, não, eles entram como turista, depois faz reagrupamento familiar, entende? Porque não tem visto para eles, mas também não tem lei que diz que tu vai deixar teu filho para trás, né? Então assim, a gente vai trocando figurinha, vai trocando ideia. Hoje a gente ainda tá buscando na internet coisas, a gente tá vendo situações, porque não adianta olhar só os vídeos positivos, né?
Vídeos lá onde o cara foi, graças a Deus, teve sucesso, conseguiu já emprego fácil, conseguiu arrendamento barato, né? E decolou. Tem que olhar os videozinhos daqueles também que estão voltando. Por que estão voltando? Né? O que deu de errado? Qual os perrengues que estão passando por lá e tal. Então às vezes é bom, né? Isso é bom para fortalecer a gente, que fácil não vai ser. Se prepararem. Entendeu? A gente vai entrar lá, nós somos imigrantes, como muitos lá, né? Alguém comentou no grupo lá também, no último vídeo lá, nos comentários, sobre aqueles que estão voltando, né? 18 mil imigrantes. Que estão sendo notificados, né, para retornar ao Brasil ou para outros países, né? Não é só brasileiros que estão sendo notificados, né? Tem brasileiros, mas em Portugal entra gente de muitos outros países, né? Estão entrando e muita gente, infelizmente, tão irregular, né? Não conseguiram, né, ficar, como é que se diria? Como que se diz para quem tá certinho lá no país? Legalizado? Seria mais ou menos ou isso. Tem alguma irregularidade, Isso. ou em outros países ali do espaço Schengen, né? Não é só em Portugal. Os que têm alguma pendência aqui no Brasil já, né? E acabaram indo, também recebem essa notificação, então tem que ficar atento a muitas coisas, assim, né? Que como você vai sair daqui do Brasil, o que você está deixando para trás, né? Isso é importante, tem que ficar bem atento. Exatamente. Então, assim, aí o pessoal, mas o pessoal tá voltando, vão ser deportados, mas por quê que tá voltando? Por que tá sendo deportado, entendeu? Tem muitos brasileiros vindo embora pro Brasil, tem gente que tá lá 2, 3 anos, mas qual é o motivo, tá? Se você for certinho, se você for com os documentos legalzinho, né, se prepare, tá? Planejamento. Planejamento. A gente vai final do ano, economize, guarde, entendeu? Porque o nosso dinheirinho, quando você converte ele para euro, ele reduz bastante. Quando tiver ganhando em euro, aí show de bola. Ganha em euro, gasta em euro, aí tu vai ver que a moeda tem valor. Mas enquanto nós estamos pagando tudo em dinheiro, em reais, você vai ver que o nosso dinheirinho some, né? Hoje nosso dinheirinho some. Qualquer 15 mil reais, ele vira em 2 mil euros, 2.000 euros e 500, entende? Então ele dá uma boa enxugada, né? Dá uma boa enxugada. E aí você tem arrendamento, você tem que pagar calção já antecipado, você tem que pagar alguns meses antecipado, né? É em euro, mas na hora de converter você acaba perdendo um pouquinho. Certo? Não quero deixar esse vídeo muito longo, para não ficar muito cansativo, né? A gente vai fazer outro vídeo explicando tudo como a gente fez, o passo a passo, quem é a empresa que a gente escolheu para assessoria e relocation. A gente pesquisou bastante sobre, a gente teve algumas reuniões com várias empresas que fazem assessoria e tal, mas a gente pesquisou uma empresa séria que atendesse os nossos pedidos, tipo, a gente vai entregar a nossa vida na mão deles, né? A gente não conhece nada lá, a gente só fala, eu preciso disso, minha família é assim, temos filho assim, a gente gostaria de uma escola próxima, etc. E eles que vão atrás de tudo isso, isso é bem importante, é bem... não é qualquer empresa assim, né, que pode ter essa... Você tem que confiar num desconhecido, né? Isso. Entendeu? Você tem que confiar num desconhecido, né? E não é fácil, porque você está investindo dinheiro. Essa responsabilidade, essa seriedade, né, do que exatamente. É isso. Entregar a nossa família na mão deles, né? Entende? Porque, e graças a Deus aí é uma assessoria aí que tem... Hoje eu posso dizer assim que a gente pode indicar, né? A gente pode indicar com certeza, né? Até para nossa documentação, a gente já tem tudo encaminhado, o nosso NIS, o NIF, a gente está encaminhando o TENT, tudo tem um valor, claro, tudo tem um valor, né? Mas a gente está indo já com esses documentos tudo já meio encaminhados, já porque em tem mãos. coisa que lá tu não consegue fazer. Lá é bem mais difícil para você procurar um emprego, você precisaria ter todos esses documentos, por isso a gente
já tá se preparando desde daqui. Sim. Então, muitas dúvidas vão aparecer, por mais que às vezes já apareça, não, fechou. Começa a conversar, já aparecem dúvidas né, e é normal, né, isso é normal, né, tem muita coisa, não é tão simples assim emigrar, mas também não é impossível, né. Acredite no teu sonho, né, se você sentiu essa vontade, esse desejo de se aventurar e sair, eu digo assim, diferente de religião, tá? Já falei no outro vídeo, diferente de religião, né? Mas tenha fé, né? Tenha fé, coloque essa tua fé em prática aí, coloque nas mãos de Deus, né? Hoje a gente tá uniformizado aqui, né? Nós somos católicos, né? Nós somos católicos. A gente tem o hábito, sim, de frequentar a igreja todo final de semana, né? A gente participa no movimento de cursilho de cristandade há 18 anos, né? Então, já participamos de muitos retiros, já participamos de muitas formações, né? E a gente acabou de vir, né, de uma missa, né, de encerramento, de um retiro aí feminino aí das mulheres aí. E aí a gente tava já com esse vídeo para fazer, vamos fazer, e a gente fica esperando o lugar certo, o cenário certo, e, né? E como eu falei, a gente não tem um script, né? A gente não tem um passo a passo, não. A gente vai começar falando disso, um roteiro, né? Então a gente vai falando meio aleatório assim, tá? Mas é por isso que a gente tá com as camisas dando movimento, tá? Mas tenham fé, né? Acreditem, né? Coloquem aí nas suas orações, né? Se você tem aí, se planeje, né? Como a gente falou desde o começo, quando a gente começou, primeira coisa, né? Uma coisa que a gente sempre fez, né? A gente sempre colocou nas mãos de Deus, né? Eu quero, nós queremos, né? Mas se não for a vontade, que não aconteça. E ele foi dando sinais, ele foi dando direções pra gente, né? Como muitos falaram assim, puxa vida, vocês venderam a casa de vocês. Aí eu não vendia. A nossa casa ela já estava à venda já há um tempo, porque a gente já tinha um projeto de mudar de endereço, né? Onde a gente estava era show, a casa era legal, a localização era super boa, o terreno era grande, espaço, né? Hoje a gente está aí se adaptando em apartamento, mas foi uma coisa boa. Então assim, quando apareceu a ideia de a gente ir para Portugal, vamos para Portugal? Vamos, fechou. Não sei se deu uma semana depois, apareceu uma proposta de compra para nossa casa. Entende? E a gente já tinha que colocar nas mãos de Deus. E aí apareceu a oportunidade, ó, seguinte, tem alguém aí interessado na tua casa, assim, 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 fez uma proposta tal. A gente pensou, é a hora, entendeu? Então a gente fechou. Claro que foi a melhor opção, porque a gente precisou de dinheiro para fazer toda essa movimentação, todos esses trâmites, entende? Então a gente tinha a nossa saída da empresa, que a gente estava contando com esses acertos, com todos esses valores, mas era algo muito incerto, não estava nas nossas mãos, estava nas mãos da empresa. Se a empresa dissesse que não ia fazer, não, né? Tanto que não foi tão simples, mas com a graça de Deus a gente conseguiu, né? Então assim, a gente teve vários direcionamentos onde que a gente vê que a mão de Deus está presente, né? Com certeza. Está nos abençoando aí e vai continuar, né? Porque a gente tem fé e vai dar tudo certo. Mandem as perguntas que vocês tiverem aí nos comentários. Pode curte, compartilha. Bom, então é isso aí, tá? O videozinho já vai acabar ficando meio longo demais, tá? Como eu falei, a gente acaba, né, às vezes sendo até meio repetitivo, né? Pra frente a gente vai fazer mais videozinhos aí e em breve aí nós vamos estar com esses passaportes em mãos, com aquele carimbão na folha lá, aprovado, né? E aí sim, aí é só focar na passagem, né? E partiu a Europa, com a graça de Deus. Um abraço para todos aí, tá? Segue acompanhando a gente aí. Obrigadão aí para todos que estão aí nos dando essa força aí no canal aí. Obrigada! E qualquer dúvida, tá, que a gente possa aí. Tem muita coisa para falar sobre visto, tem muita coisa para falar sobre imigração e tal. Mas aí vão ficando vídeos
muito longo, né? Aí acaba sendo meio cansativo também. Certo? Um abração pra todo mundo aí. Valeu, beijos. Abraço. Tchau, obrigado.